Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura, e hoje nós vamos falar sobre um filme que eu assisti na faculdade. É um filme de 2006, o nome desse filme é Idiocracia. É um filme que foi dirigido e escrito pelo mesmo cara que fez o desenho Beavis and Butthead e um filme chamado Office Space, que é bem legal também. Ele é um filme bem interessante, ele fala sobre futuros distópicos. Como eu falei, eu assisti quando estava na faculdade e eu achei ele extremamente genial em 2007, 2008, por aí, quando assisti. Agora, eu ainda acho ele muito interessante, em muitos pontos, mas tem algumas coisas assim que eu fiquei desnecessárias, sabe? A gente vai ver o que ele acertou, o que ele errou, o que ele errou feio, o que ele acertou até demais. E vai ser muito interessante, porque esse filme tem pontos negativos, mas ele é muito interessante. A premissa do filme é que, assim, pessoas que não são muito inteligentes, elas não se preocupam com o controle de natalidade. Enquanto as pessoas que são mais inteligentes, elas se preocupam até demais com o controle de natalidade. Eles têm uma ideia muito responsável de como é trazer um filho ao mundo, então eles estão esperando o melhor momento na economia, na profissão, para conseguir fazer esse filho. E as pessoas menos inteligentes, não, elas são tipo, mais um. O mais velho cuida do mais novo. Só que o que eu realmente não gosto nesse filme, ele coloca as pessoas pobres como as menos inteligentes e as pessoas de melhor condição financeira como as pessoas mais inteligentes. E eu não acredito nisso em nenhum aspecto. Tem uma coisa que o tempo provou pra gente, é que milionário pode sim ser muito burro, que bilionário pode sim ser doido do cu, que muitas vezes ele deu sorte, muitas vezes ele nasceu rico e daí ele só precisou não cometer muitos erros para a fortuna dele não ser destruída. Ele já tinha um grande pé, um avanço, mas ele vende pra gente essa ideia de que ele cresceu sozinho, ele construiu sozinho, mas na verdade ele só comprou a ideia de uma empresa e no final disse que foi ele que fez. Se tem uma coisa que é justa com a humanidade é quem pode ser burro. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser classe média, homem, mulher, agênero, não binário, trans, todos podem ser incrivelmente burros. E o filme continua falando que antigamente a gente vivia pela seleção natural, que o mais forte sobrevivia. Só que a sociedade atual, ela não tem mais predadores naturais. Então, ela valoriza o menor esforço e o conforto. O que é verdade pra gente? Bastante, né? Existe realmente uma valorização do conforto. E ele ainda fala, que é uma parte que eu não concordo, que é aqueles que procriam mais são mais favorecidos pela natureza. O que não é verdade. Nem em 2006, nem agora. Mas a ideia de que a nossa sociedade sem predadores naturais valoriza o conforto é grande, é real e é muito bem usado pelo capitalismo, né? Mas depois dessa introdução da sociedade, o filme realmente começa. Começa contando a história do nosso protagonista, que se chama Joe. Ele é um bibliotecário do exército e ele é o do conforto, da lei do menor esforço. Como eu posso trabalhar o mínimo possível para ganhar uma quantidade ok de dinheiro, não quer nem muito, trabalhar o bastante até você conseguir se aposentar pelo exército e parar de trabalhar. Ele não tem ambição, ele não tem muita vontade, ele é bem indiferente a tudo. Tendo o que ele precisa para sobreviver, top. Ele é convocado para participar de um projeto do exército americano. O projeto é de hibernação de soldados. A ideia é que você poderia guardar vários soldados por o tempo que fosse necessário e quando viesse uma guerra, você teria um exército de bons soldados congeladinhos, prontos para derreter e ir para a guerra. Só que eles falam que eles não vão estragar um soldado bom fazendo o teste. Então eles vão pegar uma pessoa que é extremamente medíocre. Primeiro que ele vai servir de média, já que ele não é nem muita coisa, nem muita outra coisa, ele é medíocre, para fazer os testes e se der certo, no próximo ano eles fazem com soldados bons de verdade. O Joe, ele é considerado a pessoa mais medíocre da história do exército americano. Em tudo. Tudo que ele faz não é nem muito bom nem muito ruim. Quem ele é não é nem muito bom nem muito ruim. E mais um agravante. Ele é filho único de pais falecidos, não tem ninguém na família e parece que não tem vida social também. Então ele é a pessoa perfeita para ficar. Ele é a pessoa perfeita para ficar numa câmara de hibernação por um ano sem ninguém encher o saco. Eles não conseguiram achar uma versão mulher completamente medíocre no exército. Então eles decidiram contratar uma moça da vida. Toda a negociação é feita entre o cafetão dela e o general. Ela só aceita porque ela meio que obedece o cafetão dela acima de tudo. O que é uma coisa que também... Mas no contexto funciona, porque não é pra ser certo, é pra ficar desconfortável mesmo. E daí chega o dia do projeto de um ano dos dois hibernando. O Joe, ele não fica quieto um segundo, ele fala coisas completamente sem nada. Ele só quer falar, sabe? Ele não pensa, ele fala. E a Rita, a Rita é o nome da moça da vida. Ela é esperta. Ela entende os rolês. E ele pergunta, nossa, o que você faz da vida? E ela fala,
faço de tudo um pouco. Faço o que for necessário, trabalho com as coisas que eu gosto. E daí ele fala, tipo pintura? E ela fala, aham, exatamente igual pintura. É bem isso. E daí ele começa a falar como ele acha legal isso de você poder se dedicar a uma coisa que ama. E o filme inteiro, ele não descobre qual é a profissão real dela. Não importa o quanto todo mundo fale com palavras na cara dele. Ele simplesmente acredita no que ela falou e ele ignora o resto. Pra gente já saber que ele não é muito esperto, né? Ele não é muito, tem aquela visão de longe. Os dois entram em hibernação, mas logo depois o projeto é completamente desmantelado porque o general fez uma amizade muito forte com o cafetão e ele já estava como aprendiz de cafetão. Então ele foi preso, ele e o cafetão, o nome do cafetão é Upgrade, com 2 Ds. E o projeto foi engavetado, eles destruíram os prédios e esqueceram os dois lá na câmara de hibernação. Os dois acordam 500 anos depois. Esse filme é uma sátira extrema à cultura americana de 2006. É bem importante a gente falar isso, porque tem muitas coisas que para vocês que nasceram em 2006 e já têm idade bastante para assistir meus vídeos, o que me deixa um pouco mais envelhecida, parece um pouco absurdo, sabe? Mas naquele contexto funcionava e eu vou te explicar por quê. Uma área que eu sempre gostei muito, que eu queria até trabalhar, mas eu acabei mudando de ideia, é na área de previsão de tendência. Eu acho fascinante como a gente se repete e como dá para você meio que achar um padrão, mas daí eu acabei lendo um livro chamado Cisne Negro e um outro livro também que eu li tipo 3 livros sobre comunicação no marketing, na publicidade, como a gente pode analisar os padrões e encontrar tendências. Depois eu li um livro que mostra como talvez seja tudo coisa da nossa cabeça e que coisas óbvias são facilmente vistas como tendência, mas profundamente a gente não consegue meio que saber o que vai acontecer. E a ideia de ter certeza de um futuro baseado nos padrões do passado é interessante, mas existem vários fatores culturais que não tem como a gente dimensionar para pôr numa análise de tendências. Então, a chance de você acertar em questão de probabilidade, ela é bem mais aleatória do que que eu adoro estudar padrão, gostaria de ter certeza. Mas uma coisa legal, que se você procurar na internet, tem alguns vídeos sobre isso, sobre os anos 50, os anos 60, tem livro, tem revista de como eles imaginam o futuro. E é sempre o que nós temos agora vezes 5. Então, eles tinham, na década de 30, eles tinham um fogão. Bom, na década de 90 ou nos anos 2000, eles imaginavam que o fogão ia cozinhar automaticamente. Então, era o que eles tinham vezes 10. O serviço de telefonia ia ser muito mais rápido, mas a ideia de um telefone sem fio não entrava. O fax ia ser muito mais rápido. A gente ia poder fazer fax mais rápido, colorido e muito mais barato. A ideia de a gente não precisar mais do fax não entrava, porque tem os fatores culturais que modificam essas coisas. Daí eles falam na narração que nos últimos 500 anos a população foi ficando cada vez menos inteligente. Os cientistas estavam muito preocupados com pílulas para disfunção erétil e maneiras de acabar com a calvície, que eram coisas daquele período, ascensão do Viagra, todas essas coisas, mas era uma preocupação de 2006. O início da preocupação do cuidado masculino. Os homens, como que era o nome? Metrosexuais, que era basicamente um homem normal com higiene básica. Eu gosto de pentear o cabelo, sou metrosexual. Então eles estão falando um pouco disso, nessa parte do pesquisadores e os cientistas inteligentes não perceberam a decadência da sociedade porque eles estavam preocupados em conseguir comprimidos para disfunção erétil e calvície. Então a narração fala que cada ano foi ficando mais burros e, além de tudo, as coisas que eles aprenderam com o passar do tempo foram também esquecidas. Então, eles têm um monte de tecnologia que eles não sabem como fazer manutenção, porque eles não aprenderam como faz. Esse filme, ele é um exagero, ele é um extremo exagero. Mas tem vários pontos que sim, isso acontece. Tipo, eu como fotógrafa, uso o Photoshop desde 2006. Então, no meu tempo, Photoshop, para você tirar o fundo de alguém de cabelo cacheado, você perdia um dia teu da tua vida, assim. Você ia lá, tinha que ser devagarinho, pontinho por pontinho, ver muito perto, acertar horas da sua vida. 2023, acho que 2022, 2023, Photoshop tem a integração com inteligência artificial. Você aperta um botão e ele tira o fundo. E não é só o Photoshop. O Canva faz isso, tem um monte de aplicativo, site que faz isso também, facilmente com um botão. A ciência de recortar uma foto na unha com o mouse
no Photoshop, é uma coisa que vai ser esquecida. Então, se por acaso, o que eu não acho que vai acontecer, mas se por acaso toda a tecnologia de remoção de fundo de foto desaparecesse do planeta, daqui 10, 15 anos, não vai ter ninguém para fazer esse trabalho, porque ninguém mais sabe como faz, porque ele caiu em desuso. É um exemplo exagerado, mas o filme também é. Desenvolveram tecnologicamente, mas primeiro eles pararam de inovar, e segundo, eles pararam de aprender como funcionavam as coisas. Eles só estavam felizes porque funcionava. E iam empurrando, iam fazendo. E daí eles falam que em 500 anos a engenharia básica foi esquecida, a arquitetura, a ciência no geral, tipo, eles sabem que remédio tal funciona, mas não tem novos remédios a respeito disso. Tipo, eles pararam no paracetamol para dor de cabeça. Não tem mais nada 500 anos depois, porque não teve preocupação com o investimento de aprender mais. E eles também não queriam, porque já tinham paracetamol. E um problema que é muito grande é que eles não aprenderam a lidar com o próprio lixo. E essa é uma coisa que ficou, né? A gente tá cada vez mais ferrado, com mais lixo sendo produzido e ninguém sabe o que fazer com isso. Esse vai ser um problema que a gente vai ter que resolver. E no futuro, a consequência desse problema com lixo foi uma grande avalanche de lixo. Essa grande avalanche desenterrou a câmara de hibernação do Joe e da Rita. E vem uma avalanche gigante, essa avalanche leva até uma casa, num apartamento. Chegando lá, o cara mora no apartamento, ele tá tão focado na televisão que ele fica bravo de alguém entrar pela janela através do lixo dentro de um caixão de hibernação. Ele fica muito bravo. Ele não se pergunta o que tá acontecendo, ele só fica bravo porque interromperam a televisão dele. Uma coisa interessante pra gente saber sobre esse filme é que ele foi feito com $25 e muita boa vontade. Porque o filme já não tinha orçamento, porque já era uma história muito estranha para eles darem financiamento, pra Fox dar financiamento. Eles passaram uma versão de testes do filme que quem assistiu não gostou muito. E daí eles ainda cortaram o orçamento, que já era pouco, pela metade. Eles ficaram sem orçamento para efeitos especiais e pós-produção. Então, o que a gente vê é claramente falso. Mas o fato deles terem conseguido chegar até lá, com o dinheiro que eles tinham, já foi muito fantástico. Então, o Joe conhece o futuro. As ruas têm muito lixo, tudo é muito coberto de propaganda, de banner, de cartaz. Os nomes dos lugares são todos cheios de palavrão, é tudo muito pervertido, vamos dizer assim. E o medo, que era muito grande em 2006, que eu lembro, 2006 para antes e para depois, que a gente estava vivendo o início da popularização do computador. Era um medo gigantesco da sociedade que os jovens desaprendessem como se escrevia. A caneta vai ser obsoleta. Agora que tem o teclado, agora que tem o computador, por que as pessoas vão ter que usar uma caneta e um papel? Vai acabar. E na internet começaram a usar não as palavras completas, mas as siglas, ou as diminuições, ou os emojis. E todo mundo ficou tipo, meu Deus, os jovens nunca mais vão saber escrever. Agora a vida vai ser só diminuição de palavra. E isso é uma coisa que o filme demonstra desse medo. Eu não sei se a gente meio que se acostumou com essa ideia ou a gente suprimiu esse medo, mas caderno não acabou, escrita não acabou. Muita gente ainda tá escrevendo bem, sim, mas é muito mais rápido escrever pela metade quando a conversa é informal também. Sabe, as coisas funcionaram, mas esse medo de que nós todos íamos acabar completamente analfabetos em 2006 por causa do teclado do computador era um medo real. Então ele fala que no futuro todo mundo diminuiu tantas palavras, não lia, não sabia nada, que a linguagem deles ficou muito arcaica. Então eles basicamente só falavam em gírias. Quando ele começa a conversar com todo mundo odeia o jeito que ele fala porque ele parece metido, orgulhoso e gay. Como eu falei, esse filme, ele quer que você fique desconfortável mesmo. Então tem muita homofobia nele. Porque em 2006, a homofobia não tinha nem a palavra. Em 2006, pessoas da comunidade GLS, que naquele tempo era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, só, era visto como piada, enfim. Era uma piada mesmo, ninguém levava a sério. Só era útil pra fazer piada ou pra ser o personagem que morre no filme. Então o que o autor pensou é que, no futuro, isso seria 30, 40 vezes pior, a homofobia. Ele não levou em consideração, não tinha como levar, que talvez no futuro a gente resolvesse tratar as pessoas um pouco mais como se fossem gentes e houvesse um crescimento na empatia mundial em relação a pessoas que não são heteronormativas. Mas então o filme tem muita conotação, tipo, não faz isso que é coisa de viado. Você fala que nem viado. Lê, é coisa de viado. Então eles falam muito isso no filme, que é uma coisa que eu acho que não envelheceu tão bem. É desconfortável ver o jeito que eles falam, sabe? Ele acha que enlouqueceu e vê um hospital. O hospital é um prédio enorme, que eles não calcularam como escrevia o hospital. Então tem hospi e o tal tá do ladinho, assim, porque ele não calculou o tamanho que tinha que ter o letreiro, que eles não têm mais a base de matemática. O hospital, ele é muito reflexo do medo do sistema de saúde americana. Então o hospital, ele é sujo, ele é cheio de propaganda, tem papel de parede, tem máquina caça-níquel dentro
do hospital. O recepcionista, ele não sabe te recepcionar. Ele tem uma placa com vários botões. Então você fala, estou com dor de cabeça. Daí tem um desenho de uma pessoa assim, dor de cabeça, ele aperta o botão e depois vai pra triagem. Que é um medo até hoje dos americanos, né? Que você passa 10 minutos lendo sobre o sistema de saúde americano e dá uma vontadezinha de chorar de como tudo é feito, como tudo é regido pelo capitalismo. E eu acho que se deixassem, eles colocariam uma máquina caça-níqueis agora no hospital, para as pessoas terem o que fazer, sabe? E daí ele passa pela triagem, a triagem também é um cara que não sabe o que tá fazendo, ele foi só contratado. E quando ele chega no médico, o médico tá louco da droga, assim, ele tá chapadíssimo, 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 e começa a falar que ele tá reclamando demais, e reclamar demais é coisa de viado, ele tem que parar de reclamar. Fim da consulta. E ele pergunta onde é que tá a sua tatuagem, porque eles são identificados por um código de barra. E nessa hora ele percebe que realmente ele acordou 500 anos no futuro, porque até agora ele achava que ele tava maluco e que os jornais e a revista estavam escrito errado, que ele tinha acordado 500 anos no futuro. Daí ele olha assim pra janela e não tem mais prédio, porque a engenharia civil acabou, porque eles não cuidaram de evoluir com a engenharia civil ou de manter uma faculdade de qualidade em engenharia civil. Os prédios que estão no alto ainda, eles são todos quebrados. E tem um prédio que tá amarrado em outro com corda, que é a única maneira que eles pensaram que dava para evoluir, para salvar era com corda. E no hospital tem várias máquinas que são bem futuristas, tipo, uma coisa que tem lá é o robô que limpa, que a gente tem agora. O robô que limpa, só que ele tá sem manutenção, então ele tá limpando um único pedacinho que vai de frente para trás, para frente, para trás, porque ninguém aprendeu a manutenção do robô. Inventaram a tecnologia, não teve manutenção. E ele vai beber água e não tem mais água correndo pelo sistema. Só tem um equivalente deles do Gatorade, que é o Brandle, porque ele conseguiu fazer uma campanha muito bem sucedida, falando para todo mundo que Brandle tinha tudo que uma pessoa precisava para beber, tinha os eletrólitos, e que a água vinha da privada. E como é que você vai beber uma coisa que vem da privada? Não, você não é uma privada. Por que beber algo que vem da privada? E é uma coisa absurda, mas pelo que eu sei da história da publicidade, é uma coisa possível de ser criada. Talvez não com a água, mas é possível. Ele consegue fugir do hospital, porque ele tem que pagar a conta, ele não tem um código de barra. Chegando lá, ele vê uma máquina de vendas, uma vending machine que vende fast food, ele tenta roubar comida lá, mas não tem comida saindo, porque eles estão com um problema muito grande de fome nessa população, que a gente já vai saber mais sobre. A polícia vai atrás dele e consegue prender ele. Prendem ele, vão pro departamento de identidade, fazem a tatuagem, só que a máquina de tatuagem é uma ideia muito legal que não foi evoluída. Então, ele vai explicar o nome dele e ele fala, não tenho certeza se é isso. E eles anotam como se o nome dele fosse não tenho certeza. E daí ele vira não tenho certeza. E daí ele tá tentando tirar o braço pra a máquina recomeçar com o nome verdadeiro dele. E daí eles tiram uma foto. Então o nome dele é não tenho certeza e a foto dele é meio que um borrão corrido assim. E daí a narração explica que não foram só as profissões tradicionais de extrema importância que foram destruídas. O entretenimento também emburreceu. Então eles assistem um único programa de TV que se chama All My Balls, que é um cara levando chute no meio da perna o tempo todo. E eles assistem um único filme que se chama Bunda, e é a foto de uma bunda. Só, não tem mais nada passando. Que é uma coisa que eles não acertaram, porque eu acho que a nossa indústria do entretenimento tá cada vez melhor, né? Eu acho que a gente tem programas de TV muito bons e filmes, menos filmes bons, mas muito programa de TV bom. E a qualidade também tem crescido cada vez mais em relação à trama e tudo. Então a gente não emburreceu em questão de entretenimento. Eu acho, na minha opinião. Agora que ele tá preso, identificado, ele vai ser julgado. O julgamento é um circo. É um monte de gente gritando. O juiz, ele dá atenção para quem fala o melhor ofensa. E o advogado que vai falar com ele é o cara que ele invadiu a casa no começo do filme. O advogado, ao invés de ajudar, ele piora. E nenhum deles fala nada com nada. Eles usam palavras aleatórias e um ofende o outro. E daí alguém fala uma coisa tipo banheiro e todo mundo acha engraçado. E no final ele é julgado como culpado. Vai pra cadeia. Chegando na cadeia, ele faz um teste de QI. E no teste de QI, a gente aprende que as pessoas, nesse período, elas não têm o básico para serem autossuficientes. Assim, é um negócio preocupante em relação a habilidades cognitivas. E ele, como tem o mínimo, ele acerta todas as perguntas. Mas a pergunta é tipo, 1 mais 1 é igual a quanto, sabe? Como ele percebe que todo mundo tem essa dificuldade cognitiva, ele olha pro policial e fala assim, eles me colocaram na fila errada. Não era para mim entrar na cadeia, era para mim sair da cadeia. E daí o cara fala, nossa, como você é burro, é ali, ó.
E é assim que ele consegue fugir da cadeia. O Joe vai para a única casa que ele conhece, que é a casa que ele invadiu, que também é a casa do advogado. E lá a gente conhece mais alguns medos futuristas de 2006. Esse filme ele foi lançado em 2006, ele foi gravado em 2005, mas ele foi escrito em 2001. Então, 2001 não tinha celular, não tinha serviço de streaming. A coisa mais alienante que existia em 2006 era a TV a cabo. Então, esse cara que também é advogado, ele assiste o tempo todo uma TV gigante, que passa vários programas de TV ao mesmo tempo. Ele tem uma cadeira, que eu acho que vocês devem conhecer, mas é uma coisa chamada cadeira do papai, que é uma poltrona gigantesca, que a ideia é o homem chegar do trabalho e descansar na poltrona e assistir TV. Só que essa versão do futuro, ela é uma privada embaixo, para que ele não precise levantar para ir no banheiro, e a alimentação dele é pastosa, para que ele não tenha que fazer a comida. Então ele compra a comida pronta, toma por um canudo, já evacua na poltrona e continua assistindo TV pra sempre. Então essa é uma versão exagerada do essa juventude só assiste TV, eles ficam o tempo todo assistindo TV. Essas crianças não saem de casa. Tudo agora é TV, só dá pra fazer isso. O medo deles era ficar grudado a uma tela e nunca viver e sair de casa. O nosso medo agora é ter o entretenimento com a gente onde quer que a gente vá. Pode assistir o que a gente quiser o tempo todo. Então é o medo oposto. A gente pode assistir a qualquer lugar e antigamente era ninguém nunca mais vai sair da frente da televisão. O motivo pelo qual eu fiquei completamente apaixonada por esse filme, quando eu assisti a primeira vez, é que todas as roupas dele são de poliéster, 100% poliéster. Um material que nunca viu algodão na frente dele. É tudo muito brilhoso. Todas as roupas são feitas com esse material brilhante. Os panos vêm com marca de roupa, tipo marcas de patrocínio de roupa, e elas são descartáveis. Então ele pega como se fosse um dispenser assim de papel toalha, pega a camiseta, pega a calça. Então não tem mais isso de estética, de moda, porque é irrelevante. Eles só precisam de uma roupa para ficar vestido enquanto eles assistem TV. E o fato de a pessoa que criou isso ter escolhido vestir todo mundo de poliéster é muito genial. E tem um outro fator, eles não estão conseguindo crescer plantações de nada naquele período. Por isso que o povo tá passando fome e tal, e não tem comida, porque eles não conseguem crescer plantações. Então, a ideia de ter roupa de algodão no futuro não faz sentido. Então, ela fez tudo de poliéster. E uma segunda coisa que ela fez é que eles não tinham orçamento, né? Ela precisava de um sapato que fosse tão feio, que fosse tão fora do senso comum de gosto e que parecesse uma coisa do futuro, que ela viu uma marquinha, uma marca pequena, bem pequena, que fazia sapato para usar em cima do barco, chamada Crocs. E ela olhou pro sapato e falou: nunca na história do planeta esse sapato vai fazer sucesso. E essa história é 100% verdadeira. E a Crocs era nicho de quem trabalhava em tripulação de barco, porque daí o sapato não escorregava. Esse foi a melhor das contra-previsões, porque a Crocs vale milhões agora. A Crocs fez parceria com Chanel, com Balenciaga, com os Caralho 4. É muito bom isso. Ela ter falado que no futuro eles iam usar esse sapato horroroso e a gente realmente usa esse sapato horroroso. Eu já tive um Crocs e era bem confortável. Inclusive, minha roupinha. A roupa foi baseada na peça mais feia e plástica que eu encontrei no brechó. E o meu cabelo e minha maquiagem era como eu usava cabelo e maquiagem em 2006. Não era loira, era morena, mas a franja lisa, com o cabelo atrás cheio de gel creme. Normalmente chega a estar pingando, eu ia fazer ele pingando, mas ele ficava me incomodando o braço, daí eu falei, tá, vamos fingir. É uma das coisas mais feias que foram e existiram no meu período de juventude, que eu vivi e participei. Isso era eu em 2005. E a maquiagem também. Quando eu era jovenzinha e não tinha maquiagens, era antes todo boom da maquiagem, qual era a minha maquiagem? Era um lápis preto em cima e embaixo, que deixava o meu olho menor. Uma sombra prata, que não combina com o meu tom de pele. Não tinha blush, eu pus um blush porque foi difícil pra mim não colocar. E um gloss, 18 camadas de gloss, que ela brilhava, que fazia a tua boca refletir luz. Escorria, assim, o gloss, de tanto que a gente colocava para você brigando. Eu acho que, de todos os filmes que a gente fez, o que menos me valorizou foi o do Nunca Fui Beijada. Porque eu acho que aquela maquiagem, com aquela cor de cabelo, o jeito que foi penteado, com a roupa branca, nada favorece o meu tom de pele. Mas essa daqui tá me doendo fisicamente, porque eu já usei esse combo. O Joe pergunta pro advogado se existe uma máquina do tempo, porque é 500 anos no futuro. E ele falou, no nosso período a gente tava indo tão bem inventando uma máquina do tempo, provavelmente vocês já inventaram, né? E daí ele fala, já sim. E quando você me leva, ele fala, não, você destruiu minha casa, você fugiu da polícia. E daí ele fala, não, vamos fazer assim, eu vou até o passado, daí eu abro uma poupança no seu nome, e daí você vai ter 500 anos de lucro sobre o investimento. E daí quando você nascer, você já vai ser milionário, pode ser? E daí ele fala, por
Porque ele não sabe o que é um investimento, ele não sabe o que é uma poupança, ele não sabe o que é ter conta no banco. Ele não tem nenhuma dessas informações. E daí ele fala quanto dinheiro? Ele fala 10 bilhões de dólares. E daí ele fala, mas 10 milhões de dólares não é o bastante para a máquina. Porque o dinheiro lá está extremamente desvalorizado por motivos de colapso de sociedade, né? E daí o Joe percebe que ele não sabe o que está acontecendo e ele fala 20 milhões, então. Ele fala, então 20 milhões está bom. Porque ele gosta muito de dinheiro, mas ele não está preocupado com o processo e nem se isso faz sentido para você alcançar esse dinheiro. E esse é um discurso comum, tá? É até um gatilho de vendas, que é tipo, eu vou te ensinar como você vai conseguir isso nesse período do tempo sem fazer isso. Então eu vou te ensinar como ficar milionário em 7 dias sem ter que se esforçar. E ele chama muita atenção, porque as pessoas não querem muito ver se faz sentido o que o cara tá falando. Eles gostam do dinheiro e eles querem o dinheiro. Então ele escuta alguém falando, você vai ficar milionário em 7 dias sem trabalhar? E ele pensa, quero. Ele não pensa, não faz sentido. Então, essa é uma ótima maneira de enganar a gente até agora. A polícia tá vindo, eles fogem da polícia pela janela quebrada, eles entram no carro e o carro é descartável também. Ele é de plástico, ele é a bateria, ele parece que no vento ele capota. E a gente tá tendo isso também, né? De carros populares cada vez mais perto de um pote de plástico com motor. Se pudessem tirar o banco do carona para economizar dinheiro, eles tiravam. Tudo que tá no carro, nos carros populares, só tá lá porque é obrigado por lei. Se fosse possível eles venderem o volante separadamente, eles fariam isso, mas é proibido. Então isso também tá funcionando aqui com a gente, né? Eles encontram no caminho a Rita, que segue firme trabalhando na mesma profissão, na rua, pegando dinheiro de otário, porque dessa vez ela fala que já vai lá pra fazer o trabalho e o cara tá esperando. E ela fala, cobra por hora, tá bom? E daí fala, tá bom. E ele continua pagando ela e continua esperando. Joga a Rita no carro. O Joe levanta o braço, eles escaneiam o braço dele, a polícia inteira vai atrás do carro. A polícia desliga a bateria do carro e atira no carro com metralhadoras. Eles fogem a pé e vão a um outro medo americano, que são as grandíssimas lojas de departamento, os Walmarts, as Costcos, Target. Target é muito popular. Então ele fala, não, a máquina do tempo está dentro dessa Costco, que é um Sam's Club deles. E é uma loja completamente infinita, assim, você não vê onde ela acaba e vende tudo lá dentro. E eles estão indo lá de a pé. Eles chegam lá, a loja é tão grande que ela precisa de um trem. Só que, quando eles estão pegando o trem para chegar na máquina do tempo, a polícia chega. O advogado vai embora, a Rita vê que o cara está sendo preso e vaza também. Ele vai preso, mas ele vai preso por um motivo diferente. Ele está sendo convocado pelo presidente a trabalhar no governo porque ele é literalmente a pessoa mais inteligente do planeta inteiro. A pessoa mais medíocre do passado é a pessoa mais inteligente do planeta inteiro. Então ele vai conversar com a Casa Branca, ele conhece todos os secretários, eles têm uma medalhona assim, escrito o nome dele. Tem um deles que ele é patrocinado por uma empresa e essa empresa paga ele para falar todo final de frase. Essa frase foi patrocinada por tal produto. Então ele fala, oi, boa noite. Essa frase foi patrocinada por tal produto porque isso faz ele ganhar dinheiro. E só me vem patrocínio de influencer, né? E eles falam qualquer coisa assim do tipo, ai, vocês sabem que eu sempre tive esse sonho de trabalhar com a marcenaria, né? E é por isso que eu estou trabalhando com a Makita. Só nunca, ela não sabe o que é a diferença de um prego para um parafuso. Mas o patrocínio chega, então por isso que eu me juntei com a Makita, uma empresa extremamente boa para construção, para manutenção, e começa a falar como se fosse a vida dela. Eu lembrei disso quando o cara fala tudo com o final de patrocinado por. O presidente é um lutador e campeão de luta livre. E ele é feito pelo Lúcius, do Todo Mundo Odeia o Chris. E ele contrata o Joe para ser secretário de interior. O que é interior? Tudo. Tem o exterior e tem o interior, ele é secretário de tudo que é interior. Para resolver todos os grandes problemas. Por quê? A população está morrendo de fome. E ele vai no Congresso ter uma audiência no Congresso e o Congresso também parece muito com luta livre. É um negócio de gritaria. Cada representante do Congresso, todos com a sua roupinha de poliéster, eles estão gritando, eles estão querendo matar o presidente. O presidente, para afastar os representantes, ele pega uma metralhadora e atira pra cima, o que é uma coisa preocupantemente próxima quando a gente fala dos Estados Unidos. E ele fala, não se preocupem, eu tenho a solução pra vocês, esse é o homem mais inteligente do mundo, ele vai resolver todos os nossos problemas em menos de 7 dias. Todos. Ele vai acabar com o problema de a plantação não crescer, ele vai resolver o problema de acne, ele vai acabar com os problemas da economia, ele vai resolver a inflação em menos de 7 dias. Joe aceita, primeiro, porque ele pode morrer, segundo, porque o presidente promete perdoar ele de estar devendo pro hospital e ter fugido da polícia, e terceiro, porque ele tá esperando o advogado mostrar pra ele onde fica a máquina do tempo. O advogado chega na Casa Branca pra explicar onde fica, ele tá explicando muito alto e ele pede pro advogado desenhar o mapa. Enquanto isso, eles vão na plantação para ver o problema da plantação. E ele pede também para eles acharem a Rita e chamarem a Rita para os dois usarem o mapa que o advogado tá fazendo para fugir para o passado. Só que acidentalmente nesse período eles descobrem que a plantação
está sendo irrigada com Brendel, que é a marca de Gatorade deles. E ele olha para eles e fala: como assim vocês estão alimentando as plantas e os animais com Gatorade, com esse suplemento esportivo? Dele fala: mas Brendel tem tudo que as plantas precisam. E daí atrás tem um outdoor falando: Brendel tem tudo que as plantas precisam. E eles dão mais uma explicação que é sensacional. Eles explicam que Brendel era uma grande multinacional cheia de investidores e eles perceberam que a água trazia um prejuízo muito grande para eles. Então eles iniciaram uma campanha para que a água só fosse usada para dar descarga. E daí os órgãos regulamentadores que poderiam proibir isso foram comprados também pela Brendel, porque foi o tempo de uma crise econômica e o governo estava vendendo pedaços do governo. Então eles compraram todos os órgãos regulamentadores e eles falaram para todo mundo que Brendel era melhor que água, até para as plantas, até para os animais, para que a água não fosse mais um concorrente tão grande. É meio preocupante o quão isso pode acontecer. Eu sei que deve ter histórias parecidas no Brasil, mas as que eu li foram essas. A indústria do leite, ela foi inteiramente criada pelos produtores do agronegócio leiteiro. A ideia de você tomar leite no café da manhã, a ideia de falar que o leite é uma fonte vital de cálcio para uma criança, para um adulto, foi toda criada pelo agronegócio americano. Sim. Não que o leite faça mal. Não estou falando sobre o mal do leite. Mas ele virar uma peça primordial do café da manhã americano foi totalmente lobbying e propaganda. A mesma coisa, a cultura diet e light. Quando as pessoas começaram a engordar loucamente, porque açúcar foi adicionado em tudo e tem problemas, a indústria do milho, porque eles usam muito xarope de milho, né? A gente usa cana-de-açúcar, eles usam muito xarope de milho. Fez toda essa negociação com o governo, também propaganda, para falar que o grande problema da sociedade era gordura na comida, porque faz sentido você comer comida gordurosa, acumular gordura. Colesterol, problema no coração. Faz todo sentido, pressão alta, gordura, gordura. Só que essa história nunca foi baseada em ciência. Então o que aconteceu? As pessoas estavam tendo mais problemas de saúde, mais problemas no coração, mais hipertensão, e eles falaram: sabe o que é isso? É a gordura. Olha esse produto aqui que é light, porque o light não tem gordura, né? O diet não tem açúcar. Olha esse produto com zero gordura. Como eles faziam para recuperar o sabor que a gordura traz? Eles enchiam de açúcar. Então tudo começou a ter muito açúcar, muito xarope de milho. Mas todo mundo achou que estava fazendo a coisa certa, porque eles pararam de comer gordura que enchia de gordura o corpo. São coisas que já aconteceram. Nós temos mudanças. A pirâmide alimentar, aquela tradicional que a gente via quando era pequena, foi criada pela indústria também. A quantidade de pães, cereais, carboidrato na pirâmide, também. A mais tradicional, né? Agora tem evoluções, as pessoas já sabem sobre isso, mas as mais antigas eram também colocadas pelas indústrias. Então, parece uma coisa absurda eles conseguirem fazer as pessoas acreditarem que a água era ruim. Aconteceu coisa parecida. E daí, ele, que não é muito inteligente, o Joe, ele passa uma tarde inteira tentando explicar para os secretários que não dá para colocar Gatorade na planta. A planta não vai crescer se não for com água. E ninguém conseguia acreditar, eles só conseguiam repetir o slogan do Brendel. Ele fala: não, mas a água vem da privada. E o Brendel tem eletrólitos. E daí ele fala: mas a água é o que a planta quer, ela precisa. Daí eles falam: mas e os eletrólitos? Não tem eletrólitos na água. E daí ele pergunta: mas o que caralho são eletrólitos? Sal. Sódio. Eletrólitos são sódio. E tem um paralelo muito bom com isso, que não sei se vocês conhecem. 3 influencers muito famosos, muito polêmicos, é o QSY, o Kiazai, o Jake Paul e o MrBeast, que é o maior youtuber de todo o YouTube. Os 3 se juntaram para fazer uma concorrência de um lanchinho americano, que é um negócio que pra gente do Brasil é um negócio que era pra criança fazer sua própria comidinha no almocinho dela, sem precisar dos pais, então vinha numa caixinha. Só que era bolacha, água e sal, uma fatia de presunto e uma fatia de queijo, que eles faziam um sanduichinho. E vinha um suquinho, assim, um suquinho de fruta. Que o nome é Lunchables. Esses 3 abençoados se juntaram e fizeram uma concorrência, isso agora, isso esse ano, tá? Chamado Lunchly, que é muito mais legal que o Lunchables, porque não tem tanto sódio. Eles têm eletrólitos. Metade da campanha foi baseada nisso, que é uma refeição cheia de eletrólitos. Mas é sal, é sódio. Eles só mudaram o nome. E falaram que esse era muito mais saudável por causa disso. Isso aconteceu esse ano, gente. Esse ano. Eu sei que eu tô meio apocalíptica nesses últimos 3 vídeos. Meio que a temática foi: o mundo está acabando e a culpa é nossa. Mas não é proposital, gente. Eu tenho um problema que eu acabo criando padrões involuntariamente. Eu não sei como isso acontece. Mas eu acabo fazendo coisas do mesmo gênero juntas. Tipo, eu fiquei 3 semanas tirando minha sobrancelha pra fazer filme. Que foi X,
E daí Maxine, depois já veio o Cabaré. E os três, eu não tinha sobrancelha, eu só percebi isso depois. E agora eu peguei essa leva de a culpa é nossa, a sociedade tá colapsando e a culpa é nossa, e eles estão falando isso faz tempo. Mas não é por querer. Eu prometo que o próximo filme não vai ser assim propositalmente, porque eu acabo me caindo nesses padrões, sabe? E no final, ele viu que ninguém ouviu o que ele tá falando. E ele decidiu falar pra todo mundo. Eu sou o homem mais inteligente do mundo, eu tenho o poder de falar com as plantas. Eu conversei com as plantas e elas me falaram pessoalmente que elas preferem água. E assim todo mundo acreditou nele. E as plantas começaram a ser irrigadas com água. Só que usando a água, as ações da marca Brandon começaram a cair. E a Brandon vive num sistema automatizado que quando as ações caem, eles mandam um monte de gente embora para manter a mesma taxa de ganho, de lucro. Então a empresa entra em colapso porque menos pessoas, e quando eu digo pessoas, é as plantações e os animais, não estão consumindo Brandon. Então um monte de gente é demitida. Um monte de gente é demitida e eles querem bater no Joe, porque ele tá causando essa demissão em massa. O presidente da Brandon tem contato direto com o presidente. E o presidente também tá bravo porque é o Joe que tá causando a destruição do mundo. Então ele tá tentando ensinar uma coisa muito básica, que é plantas crescem com água, mas isso temporariamente gerou um desemprego baseado nas consequências ruins da empresa e não do acontecimento. Todo mundo começa a odiar o Joe, porque ele não consegue fazer plantas crescerem em menos de 7 dias. E investimento, retorno de investimento de investidor a longo e curto prazo é o que está dando BO em toda a indústria de Hollywood. Se quiser, um dia a gente fala sobre isso com mais detalhamento. Mas um monte de gente não vendo que a planta precisa crescer e vai ser importante ter planta porque vai ter alimento para a humanidade sobreviver. Mas eles só conseguem prestar atenção de que agora está tendo desemprego. Então a culpa é dele, não da empresa que fez esse sistema que eles não sabem da manutenção. Então é automático. Baixou as ações, pessoas são demitidas, mantém a mesma taxa de lucro. Joe é demitido, ele é preso, porque as plantas não cresceram em menos de 7 dias. No julgamento, ele é sentenciado a passar uma noite na reabilitação. A reabilitação nada mais que é que uma arena de gladiadores, só que com caminhões. E ele tem um carrinho velhinho pra ir contra os gladiadores. Ele conversa com a Rita e ele fala: Rita, volta você sozinha no passado e fala para as pessoas que elas precisam ler mais, que elas precisam aprender, elas não podem ser que nem eu era, medíocre, porque eu tenho certeza que a sociedade é desse jeito também por mim, que fui o quê? Isentão. Ela fica triste, mas aceita. O Joe vai indo pra supostamente a morte. A Rita tá indo com o advogado pra máquina do tempo. Quando ela tá indo, ela percebe que a plantinha começou a crescer. Ela consegue convencer o cinegrafista a gravar a plantinha, mostrar pra todo mundo da arena de gladiadores e pra televisão. E ele, quase antes de morrer, é salvo. Todo mundo fala que ele é o herói, que ele conseguiu fazer as plantas crescerem, porque ele irrigou as plantas com água da privada. Tá todo mundo festando na Casa Branca, como se fosse assim, uma festa de fraternidade de faculdade americana. E o Joey tá se despedindo porque ele vai pegar a máquina do tempo e voltar pro passado. A Rita não quer voltar, ela fala que ela tem um passado que ela quer esquecer, que é uma vida melhor, e que agora ela foi convidada para ser CEO da Starbucks. Só que nesse futuro, a Starbucks é um lugar da luz vermelha. É um lugar para você conseguir favores, serviços em troca de dinheiro. Então, ela nada mais vira do que cafetona. Ela conseguiu evoluir, ela conseguiu quebrar a barreira. E agora ela não é mais prostituta, ela é cafetina. E ele se despede de todo mundo e ele vê que todo mundo vai acabar morrendo igual, porque ele fala: tá, mas agora você resolveu a plantação, mas e a economia? E a usina nuclear que tá vazando? A gente coloca a água da privada também na usina nuclear que tá vazando, e ele vê que ele pode ser útil para esse futuro e fala: não vou embora, vou ficar. Não vou mais entrar na máquina do tempo. E daí uma pessoa fala: que bom, porque a máquina do tempo é um péssimo brinquedo. Ele fala: brinquedo? E daí eles descobrem que a máquina do tempo, na verdade, é um brinquedo daqueles que você fica num carrinho e as coisas vão acontecendo, que conta a história do passado da pior maneira possível. Muito ruim mesmo. Então eles nunca tiveram uma máquina do tempo. Já que não tem mesmo o que fazer, a Rita e o Joe se casam, o Joe vira presidente, e ele não necessariamente salva a humanidade, mas ele também não piora a humanidade. E isso é uma grande evolução para ele. Ele chama o advogado para ser vice-presidente e ele fala: enquanto o Joe e a Rita tiveram 3 filhos, que são os filhos mais inteligentes do mundo, o vice-presidente teve 32 crianças com 8 mulheres diferentes. E o filme acaba. Mas a coisa mais interessante sobre esse filme é a ideia do que eu falei no começo, que é sobre conforto. O nosso cérebro é preguiçoso e ele prioriza o conforto acima de qualquer coisa, tá? O que ele puder fazer para automatizar, para delegar, ele vai fazer, ele não quer esforço. Então, a única maneira de nós continuarmos evoluindo como sociedade é que a gente se coloque em posições de desconforto para aprender coisas. Não tem como você aprender sem não saber. Não tem como você aprender sem ter um problema para resolver, sabe? Mas é engraçado que o mínimo de conforto
já faz a gente ficar preguiçoso. Um exemplo disso é a Netflix. Vocês que nasceram depois que eu, vocês não sabem o pandemônio que era pré-Netflix. Pandemônio não. Como era o pré-Netflix? E as coisas que você tinha que aprender para poder ter filmes na sua casa. Então, coisas que eu aprendi a fazer. Eu aprendi a locar DVD e daí aprendi a gravar o DVD num segundo DVD, fazer uma cópia para eu ter em casa. A gente aprendeu a mexer em torrent. A gente aprendeu a mexer em site de download para baixar filme, que estava escrito download, e 6 maneiras diferentes. Uma dessas era verdadeira. As outras eram vírus. Então, você tinha que aprender a identificar qual era. Fora que a velocidade da internet era lenta, porque eu demorei 1 mês para baixar um filme um dia. Foi horrível. E os filmes, eles vinham separados em partes. Então, um filme era separado em 25 partes, que você tinha que baixar uma por uma. Se as 25 partes não estivessem lá, o filme não descompactava. Então, você tinha que ter as 25 partes completas. Então, o conhecimento que você tinha que ter para conseguir assistir um filme em casa, era um negócio trabalhoso. Daí veio a Netflix e ela deu o mínimo de conforto. Agora você aperta o botão e vê algum número de filmes. Não são todos os filmes, mas algum número. Isso fez com que uma geração inteira esquecesse como se baixa coisa legalmente. Esqueceram. Eu converso com gente mais nova e eles tipo, que pena que não tá no Prime. Eu falo, mas tá na internet? E daí ele fala, mas como é que eu faço? Então, a Netflix deu um mínimo de conforto. E ela conseguiu baixar gigantescamente a quantidade de pirataria que existia no mundo. É real, isso com dados. Só que agora tudo virou streaming e agora parece uma TV a cabo de novo e a pirataria voltou a subir. Mas enfim, qualquer conforto nos faz preguiçoso. É para você viver uma vida de eterno desconforto? Não. Mas se você quer continuar evoluindo, se você quer continuar aprendendo, se você quer continuar melhorando, você precisa aceitar que o desconforto e o empenho e coisas que dão trabalho vão estar incluídas na sua vida, mas vale a pena porque eu sou do rolê do resultado bem feito. Mas é isso, gente. Já assistiram esse filme? Conta pra mim nos comentários. Não se esquece, curtir esse vídeo, ver a minha descrição, me mostrar pra alguém, se inscrever no meu canal e a gente se vê na próxima semana. Oh, que momento!